Senhor Jesus Cristo, nosso Deus triunfo esteja sempre conosco, mas nesse momento onde olhamos para a Palavra de Deus, em todos os momentos onde fazemos isso, também lá na nossa casa, nas nossas devoções, leituras bíblicas particulares do dia a dia, sempre devemos pedir que Deus derrame sobre nós rica medida do Espírito Santo, pois Ele é o nosso ensinador, é Ele que nos ensina, nos faz lembrar, nos convence do nosso pecado e nos conforta e nos consola, apontando para a solução para esse pecado, Jesus Cristo, aquele que deu a vida para a nossa redenção. O Espírito Santo nos abençoe também nesta manhã, nesse momento de meditação na Palavra de Deus. Muito amados em Cristo, estamos num final de semana muito especial para toda a igreja cristã. No dia 31, nós celebramos a Reforma. Esse culto hoje é festivo, por isso a cor vermelha em nosso culto, pois reconhecemos a Reforma como uma festa da igreja. Louvamos a Deus, nos alegramos, porque com o movimento começado ou levado adiante por Martinho Lutero, a palavra voltou ao seu lugar na igreja e Jesus verdadeiramente foi colocado de novo no lugar que ele precisa estar na vida da igreja cristã, ou seja, no centro da vida da igreja. A palavra como fundamento da igreja e a única fonte da Bíblia que brota a doutrina e também a forma como nós vamos viver, nós cristãos, filhos de Deus. Então, por isso, momento de muita felicidade no dia 31. Hoje é um dia para muitos de lamento, dia de finados, um dia onde muitos vão derramar lágrimas de saudade, mas as lágrimas nunca podem ser de desesperança. Saudade, tudo bem, não há nada de errado nisso, temos saudade daqueles que amamos e que já partiram, mas junto com essa saudade, se aqueles que se foram na fé em Jesus, precisa haver também em nosso coração muita felicidade, ação de graças e louvor a Deus, pois conforme a palavra nos promete, estão lá, guardados junto ao nosso Deus para o dia da ressurreição, estão vivendo aquilo que confiaram, receberam aquilo que Deus prometeu para eles por meio de Jesus, o nosso Salvador. E quando nós pensamos na reforma aliada a essa questão do dia de finados, porque Lutero escolheu o dia 31 de outubro para afixar na porta da igreja do Castelo de Wittenberg suas 95 reflexões, que depois se chamaram 95 teses, a respeito da venda das indulgências, a respeito da venda do perdão que acontecia naquele tempo, e também a venda da saída das almas do purgatório. Por que Lutero escolheu esse dia? Porque dia 1º de novembro, precisamos lembrar que ali nós temos um Lutero ainda católico, ainda, digamos assim, líder da igreja de Wittenberg. E ele então sabia que no dia 1º, dia de Todos os Santos, ali passariam muitas pessoas pela igreja para participar das missas que aconteceriam. E assim também no dia de finados. O dia de finados não é celebrado no dia 2 em todo o mundo, mas na maioria dos países cristãos, o dia 2 é dedicado para lembrar daqueles que já se foram. Então Lutero sabia que o movimento de gente ali seria muito grande, e elas então poderiam ler aquilo que ele havia destacado para ser refletido sobre essa prática não bíblica e não de acordo com a vontade de Deus que acontecia naquele tempo. E quando nós lembramos de tudo o que aconteceu, é claro que nós não nos dedicamos a adorar Lutero. Adoramos a Deus por tê-lo despertado, e não só a ele, alguns antes dele e muitos depois dele, que continuaram firmes, não só nas ideias de um homem, mas principalmente sempre voltando à Escritura e anunciando aquilo que a Escritura
nos ensina, aquilo que a palavra de Deus nos declara. E é por isso que estamos aqui até hoje. Um grupo dentro do Brasil, podemos dizer, muito pequeno, mas sempre muito firme. E assim também reconhecidamente extremamente importante para a igreja cristã do mundo todo, pois a teologia luterana procura sempre voltar à fonte. Ela não abraça inovações simplesmente pelas inovações, simplesmente para trazer gente, para juntar gente. Ela abraça inovações se elas estão de acordo com a palavra. Esse é sempre o nosso parâmetro. É para cá que nós sempre voltamos. E é por isso que toda a igreja cristã reconhece a grande importância de Lutero, da teologia luterana bíblica, para a igreja cristã de todo o mundo. E quando olhamos para o texto do Evangelho, deste final de semana, texto do Evangelho para o dia de finados, e a gente tem tudo isso em mente, o que se passou na reforma, o que de fato nós lembramos no dia de finados, isso traz para nós um conforto gigantesco, porque o que Jesus nos afirma nesse texto é exatamente o que nós ensinamos, confessamos, cremos durante toda a nossa vida. Jesus, no texto destacado para hoje, versículo 24, ele fala: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. As palavras de Jesus, elas são extremamente importantes para que nós possamos nos confortar e nos consolar naquilo que nós somos, mas naquilo principalmente que recebemos de Deus enquanto estamos no mundo. Como nós falamos na confissão de pecados, a Bíblia ela é extremamente clara quando ela pinta a nossa condição de pecadores diante de Deus. Nenhum de nós, por natureza, por vontade própria, pode alcançar a salvação, porque todos nós somos pecadores. E um pecador, ele não consegue agradar a Deus de uma forma plena para a sua vida, no cumprimento das leis, de forma que por causa disso ele possa ser aceito e recebido por Deus lá no céu. O texto da carta de Pedro diz assim: olha, façam de tudo para vocês estarem em paz com Deus. Mas ele diz que plena paz com Deus só no céu, porque o pecado sempre remove isso, o pecado sempre tira essa paz entre nós e Deus, enquanto nós estamos no mundo. Por isso precisamos continuamente do perdão, por isso sempre precisamos voltar à fonte do perdão, Jesus Cristo, e beber dessa fonte fartamente, nos alimentar dessa fonte fartamente, para que o pecado seja tirado e sejamos novamente fortalecidos na fé. Esse é um cuidado constante que Deus confiou a nós, seus filhos, e precisamos realizá-lo, para que o pecado não nos domine, mas a graça de Deus permaneça em nós para sempre. Mas mesmo nessa condição, Lutero dizia justo e pecador ao mesmo tempo, a partir do momento que cremos, a partir do momento que recebemos a fé pelo Evangelho, pelo batismo, nos tornamos justos, temos uma nova vida, somos uma nova criatura, recebemos o Espírito Santo. No entanto, continuamos pecadores. A velha natureza pecaminosa não é removida de nós, mas a partir dali vivemos em uma disputa, podemos dizer assim. O Espírito Santo nos movendo para as coisas de Deus, para aquilo que é do reino de Deus, e o pecado, aliado do diabo, sempre procurando nos afastar, sempre procurando nos levar para longe. E um cristão consciente entende isso e tem isso na sua vida, consegue ver isso na sua vida, mas sempre busca a ajuda de Deus, a força do Espírito Santo, para que possamos caminhar conforme a vontade do nosso Deus. E então, Jesus ele diz: vejam, mesmo vocês sendo pecadores, e vejam bem, eu afirmo isso.
Jesus ele não coloca isso como uma possibilidade. Olha, talvez seja assim, mas talvez não seja assim. Jesus diz, eu afirmo isso, e ele ainda enfatiza dizendo, isso é verdade. O que eu vou dizer é uma afirmação verdadeira. Não há nada de mentira nisso e nada que possa ser mudado. Ele diz, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será julgado. Ou seja, o ter a vida eterna é um evento presente, é um fato presente. Aquele que crê, aquele que ouve a palavra de Cristo, esse tem a vida eterna. A salvação, a vida eterna, não é um evento futuro, é um evento presente. É claro que já desfrutamos das bem-aventuranças da eternidade lá no céu, ainda não, mas já possuímos. É mais ou menos como quem compra um imóvel na planta, né? Já é dono, né? Já é seu, mas para desfrutar dele vai ter que esperar um pouquinho. Assim, já temos a nossa morada no céu. Jesus diz que isso é presente, você tem, se você crê. Mas vai ter que esperar um pouquinho para desfrutar disso plenamente. Isso acontecerá apenas quando estiver na eternidade. E tem muitas situações onde as pessoas pensam que a salvação, a vida eterna, é um evento futuro, no sentido de que eu preciso me esforçar, eu preciso fazer de tudo para alcançá-lo. E se eu não fizer as coisas direitinho, não me esforçar para eu ser salvo, eu não serei. Nós cremos na redenção por Cristo. Somos declarados justos e salvos por Jesus, pela obra do Filho de Deus na cruz. E nada além disso. O que segue depois é uma vida de louvor, de gratidão, exatamente por isso que Deus já me deu. Respondemos em amor e em vida dedicada ao reino de Deus, amando a Deus, amando ao próximo, porque Deus já me agraciou com o perdão e com a vida eterna. O meu esforço agora, que Pedro fala no seu texto, não é para ver se quando eu morrer, Deus vai ter um livro na mão, num lado, as coisas boas que eu fiz, e do outro lado, as coisas ruins, os pecados que eu cometi. E aí ele vai fazer ali um balanço, né? E vai dizer, olha, você tem mais coisas boas do que coisas ruins. Então, como o seu saldo é positivo, passa para cá, venha para o céu. Ou vai dizer, olha, ficou devendo, então o teu saldo é negativo, o inferno te espera. A salvação não é assim. A salvação, a vida eterna, a redenção, é uma declaração que Deus já nos concede pela fé. Se eu vivo em Cristo, se Cristo vive em mim, eu já tenho, isso é meu. E aí quando Pedro diz, olha agora então pessoal, se vocês têm isso, que tipo de pessoas vocês devem ser? Fantástico, né? Essa reflexão de Pedro, nesse trecho que a gente ouviu hoje, né? Versículo 11, sabendo que tudo isso vai ser destruído, falando do fim dos tempos, então que tipo de gente vocês precisam ser? E a gente vai trazer essa pergunta também para essa redenção, para a salvação gratuita que Deus nos dá. E é a partir dela que nós olhamos para a nossa vida na prática. Aliás, é a partir da justificação pela fé que nós olhamos para todo o texto bíblico, inclusive. Esse é o nosso parâmetro. Eu entro na Bíblia já tendo a justificação pela fé na minha mente, no meu coração, diante dos meus olhos. E então, Pedro ele diz assim, a vida de vocês deve ser agradável a Deus e dedicada a Ele. Para eu ser salvo? Não, porque eu já sou. Porque eu já posso olhar para as descrições que às vezes amedrontam as pessoas, né? Tudo vai ser destruído, tudo vai derreter, esse mundo, o universo, isso vai subir. E eu não preciso ter medo disso. Quando a Bíblia fala da condenação, quando a Bíblia fala do sofrimento, do inferno,
Eu não preciso ter medo disso, porque em Cristo eu já tenho a promessa da vida eterna. É claro que nós não devemos também ser desleixados, né? E um coração que tem Jesus, o Espírito Santo habita, ele também não vai ter o seguinte pensamento: bom, agora eu estou salvo, tenho Jesus, que bom, agora eu posso viver do jeito que eu quero. Não. Pela graça, por amor, gratidão a tudo que Deus fez por nós em Cristo, eu quero dedicar a minha vida a Ele. Eu quero fazer de tudo para estar em paz com o meu Deus, em arrependimento sempre sincero e no perdão que Deus me concede por meio de Jesus Cristo. E então, quando a gente ouve Jesus dizendo que o Pai é a fonte da vida e fez com que o Filho também seja a fonte da vida, sabemos onde nós precisamos voltar diante das nossas imperfeições e diante do nosso pecado. Precisamos voltar a Cristo. Se o pecado nos domina, ele nos leva à morte, e não só morte física, essa faz parte. Ela não é o fim, porque nós não temos mais diante de nós a condenação eterna, mas precisamos sempre olhar para aquele que veio nos dar a vida que nunca termina. Assim como o Pai é a fonte da vida, porque Ele é o Criador, o Filho é a fonte da vida, porque nele vivemos para sempre. E esse movimento de sempre voltar aos pés de Jesus, como um leproso samaritano agradecido pelo milagre que Jesus fez na sua vida, é o nosso movimento. Vamos e sempre voltamos, porque reconhecemos que, mesmo sendo cristãos, mesmo vivendo na graça de Deus, precisamos continuamente do seu perdão, precisamos continuamente da força da sua palavra, da ação do Espírito Santo por meio desse Evangelho e por meio do sacramento da Santa Ceia. Mas, quando Jesus diz que vai chegar o tempo em que os mortos vão sair da sepultura, e então aqueles que fizeram o bem serão salvos, e aqueles que fizeram o mal, esses vão para o inferno, eu não preciso ter medo disso. Eu devo pegar essas palavras e então entender também qual é o trabalho da igreja: pregar esse Evangelho para que mais e mais pessoas, quando ouvirem isso, permaneçam consoladas. O Evangelho deve ser anunciado para que ele chegue aos ouvidos das pessoas, e o Espírito Santo vai fazer com que do ouvido ele chegue ao coração, e ali transforme a vida, e essa pessoa passe a crer e ter a certeza de que ela já tem a vida eterna, e viver consolada e confortada por isso, e assim, em alegria e gratidão, dedicar a sua vida ao seu Deus, não só trabalhando na igreja, mas testemunhando desse amor onde quer que você esteja, em palavra e também em atitude, para que esse Evangelho alcance a vida daqueles que não creem, e possam também viver, possam levantar e dormir, sabendo que em Cristo já tem a vida eterna. Por isso nos dedicamos, por isso nos empenhamos em servir, porque fomos servidos por Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo, que não nos serviu de qualquer forma, mas entregou a sua vida para que nós pudéssemos ser salvos. E essa é a mensagem do Evangelho, esse é o centro da vida da igreja, essa é a proclamação que precisa estar presente em todos os momentos, para que, quando lembramos dos que já se foram, e lembramos que um dia nós também vamos, a menos que Jesus volte antes, possamos pensar nisso, confortados, consolados, com saudade sim, mas certos de que aqueles que já se foram em Jesus estão descansando dos seus trabalhos, um dia voltarão, e como confessamos no credo apostólico, nós cremos na ressurreição da carne, cremos que Jesus virá,
os mortos ressuscitarão, revestido esse meu corpo da minha pele, em meus olhos verei a luz. E assim habitarei com ele por toda a eternidade, sem pecado, e ali desfrutarei de tudo que Deus me prometeu em Cristo. Vivamos assim, vivamos nessa certeza de que já passamos da morte para a vida, não por aquilo que eu posso fazer, mas por aquilo que Cristo fez por mim. E por causa disso, dediquemos também a nossa vida ao serviço do nosso Deus, para que em gratidão verdadeira, sincera, possamos também anunciar a palavra de Deus como igreja, testemunhar dessa graça de Deus em Cristo, que salva as pessoas e faz com que vivam os seus dias aqui no mundo convictas de que o que as espera é a salvação que Cristo conquistou para elas. Que assim vivamos alegres, pois Cristo nos salvou, e que isso seja sempre a motivação para o nosso servir a Deus em todos os momentos da nossa vida. Amém. Nos coloquemos de pé.